Sejam todos bem-vindos à nossa segunda aula da turma do primeiro ano de ensino religioso. Eu sou o professor Igor e nessa aula a gente vai conversar um pouquinho sobre o eu psicológico. O que seria o eu psicológico? É aquilo que a gente tem dentro da nossa cabeça, certo? Os conhecimentos que a gente tem sobre a nossa família, aquelas sensações que a gente sente, isso tudo está relacionado ao eu psicológico. Então, nessa aula, a gente vai utilizar alguns materiais. Eu peço para que você, então, separe esses materiais para que, nesse momento de estudo, você possa estar fazendo algumas anotações, né, para realizar as atividades posteriormente. Então, você pode separar ali o caderno, o lápis e a borracha. Tranquilo? Separe lá seu material. Muito obrigado, então, por separar seu material. Agora vamos ver o nosso objetivo de hoje. Então, hoje a gente vai conversar sobre as emoções e sentimentos que temos durante o nosso dia a dia. Devemos entender que essas sensações, elas são muito importantes e influenciam muito a nossa vida. Muitas emoções, elas são expressadas no nosso rosto. Então, a gente pode observar aqui nessa imagem, né, algumas crianças, né? Como essa menina aqui sorrindo, essa outra moça aqui chorando. Então a gente sabe dessas emoções que a gente tem no nosso dia a dia, a gente conhece muito bem e nessa imagem a gente pode estar relembrando elas, certo? Peço então agora que vocês em casa relembrem aí um momento muito feliz da vida de vocês. Se quiserem anotar no caderno também. Então, né, momentos felizes que a gente tem aí na nossa vida, uma festa de aniversário, uma brincadeira que a gente teve no final de semana com nossos familiares, né, nossos amigos. Então, né, são emoções que com certeza no seu rosto ficaram muito bem expressadas, né? Então a gente vai estar vendo aí algumas dos principais sentimentos que a gente tem, né? Então quando a gente passa por um bom momento, algo que nos deixa feliz, então a gente passa a sentir esse sentimento, né, que é a alegria, né? Então a gente conhece ela muito bem, né? A gente pode estar observando na imagem que o sorriso, né, é uma das principais características da alegria, né? E aqui as crianças estão mostrando, né, um bem-estar muito grande, né, nessa imagem. Então a alegria é um sentimento que a gente demonstra muito bem no nosso rosto quando a gente passa por um bom momento, né? E quando acontece algo que não está nos nossos planos, como que a gente reage a isso, né? Então muitas vezes a gente acaba sentindo a raiva, né? E a raiva não é um sentimento muito legal, né? Um sentimento aí que nos traz estresse, né? Nos deixam aí com o coração dolorido, né? E aqui a gente tem algumas imagens, né? Quando que a raiva aparece, né? A raiva aparece aí nos momentos nos momentos que a gente não concorda com o nosso colega, né? Aqui a gente pode estar observando a imagem, né? Eles estão discutindo. Aqui, ó, ele está até, né, agredindo o colega, então é bem interessante a gente estar conhecendo esse sentimento e saber que ele não é muito positivo para a gente, mas a gente acaba sentindo em alguns momentos, né? E quando ocorre algo inesperado e assombroso, qual será a nossa reação? Como que a gente demonstra no nosso rosto quando a gente acaba vendo algo inesperado e assombroso? A gente sente o medo, certo? Então a gente pode observar aqui nessa imagem que o menino ele está assustado, ele deve ter recebido uma notícia ou ter visto alguma situação ali que deixou ele muito assustado, né? Então vocês podem estar observando aí essa imagem e também eu peço para que vocês anotem lá no caderno de vocês um momento aí que vocês tenham visto algum filme, alguma situação do dia a dia de vocês que vocês tenham se assustado, né? Quando um cachorro late ali do lado da tua casa, você, meu Deus, o que está acontecendo, né? Então, nesses momentos aí a gente se assusta, ele é muito importante. Por quê? Porque a gente fica mais atento nos momentos de medo. Então, quando a gente está passando por algum momento perigoso ou quando acontece alguma situação totalmente diferente do habitual ali no nosso dia a dia, a gente acaba sentindo o medo e isso nos deixa mais atento, nos deixa mais alerta em relação a essa situação. Então, ele mesmo sendo uma situação ali que tira o nosso conforto, ele é muito importante para nos deixar bem, né? Para que a gente consiga passar por essa situação, né? E vencer, então, esse momento ali diferente do nosso dia. Certo, pessoal?
Outra sensação, então, é uma sensação que ela não é nada agradável. Quando a gente sente ela, então a gente pode estar chorando, sofrendo, e a gente sente essa sensação, então, quando a gente está triste, né? A tristeza, né? Ela traz aí, então, momentos de indignação, né? Quando a gente não concorda com alguma coisa ou vê algo injusto acontecendo, a gente se sente muito triste, né? Isso também é uma situação que vocês podem estar recordando aí do dia de vocês, né? Algo que vocês tenham relatado no dia a dia de vocês que seja muito triste. Às vezes até a gente acaba perdendo algum ente querido, né? Ou quando algum animal de estimação nosso acaba sumindo ou até falecendo, então a gente se sente muito triste, né? Isso é uma realidade que eu vivi já e eu posso estar falando para vocês e acredito que vocês também já tenham passado por isso, né? Então a tristeza, ela aparece dessa forma aí, né? Através do choro, do sofrimento, né? Então essas emoções, elas são bem comuns e a gente sabe muito bem quando elas estão acontecendo, né? A gente percebe isso no nosso rosto, né? A gente não consegue esconder quando a gente está sentindo essas sensações, né? A gente expressa elas muito bem, né? Não é difícil pra gente, certo? Mas existem também algumas sensações que elas são mais internas, que são mais difíceis da gente explicar e que são mais difíceis da gente estar expressando, né? E principalmente elas são sentidas em relação aos familiares, aos amigos, então ela tem uma relação mais social, certo? Então algumas delas são o amor, né, que está presente nas nossas famílias, nas nossas escolas, entre as nossas amizades, né? E o amor, ele é muito importante, né? O amor, ele tem muitas formas de acontecer, né, como eu falei, né, dentro das famílias, com certeza o amor acontece, né? Para que você esteja aí estudando, né? Os seus pais com certeza estão vivendo ali, buscando as coisas com amor, né? E ele é um sentimento muito bonito que a gente tem que estar sempre se esforçando para estar sentindo, né, esse sentimento, né? Porque ele é muito importante, ele é muito necessário, né? Porque com o amor a gente consegue construir mais coisas, assim como a alegria que a gente viu lá atrás, né? Algumas sensações são positivas, trazem coisas boas, outras já não trazem coisas tão boas assim, mas também nos auxiliam, né? E como o amor, né, dentro da nossa família, se a gente agir, se a gente buscar, tá sempre demonstrando o nosso amor aos nossos familiares, eles vão estar sempre entendendo o que a gente quer dizer, vão estar sempre entendendo o que a gente quer expressar, né? E com certeza, como eu já falei também, é um sentimento muito bonito, né? Então, vale a pena estar sentindo isso, vale a pena estar buscando, né, sentir esse sentimento que é o amor, né? Outro sentimento que a gente acaba sentindo também por nossos familiares, nossos amigos e que a gente não consegue explicar muito bem como que acontece, né? É uma coisa que só vem lá no nosso coração, a gente sente, né, esse sentimento, não é uma coisa que a gente expressa tão bem assim no nosso rosto, né? Às vezes, por sentir saudade, a gente sente tristeza, né, por estar muito tempo longe dessa pessoa, né? Mas a saudade, ela é aquela questão da gente estar percebendo que a gente está distante daquilo que nos agrada. Então, quando a gente sente a saudade, é quando a gente está longe daquilo que a gente gosta e a gente queria estar perto. Então, é aquele sentimento assim de você querer aquilo, buscar aquilo e não poder, infelizmente, né? Alguma coisa que lá na frente você vai conseguir ou alguma coisa que você não vai ter mais, né? Mas que você viveu e que você foi feliz e ali você vai estar sentindo essa saudade, né? Principalmente a gente sente saudade dos nossos familiares quando a gente está longe deles, quando eles moram em outra cidade, né? Um exemplo aí que vocês podem estar anotando no caderno de vocês é se vocês têm parentes, né? Seus avós, seus tios, eles moram em outras cidades, anotem lá no caderno de vocês. Nas férias vocês fazem viagens lá para estar matando essa saudade, e quando vocês enxergam seus avós, vocês não ficam bem felizes? Então, a gente pode entender essa relação da saudade com nossos familiares dessa forma, né? Aquela pessoa que está longe e que eu não tenho tanto acesso, mas que naquele momento em que eu lembro dos momentos que passei com ela, sinto a saudade, mas lá, quando eu encontrar ela de volta, eu vou estar matando essa saudade. Então, esse sentimento vai estar sumindo e eu vou estar sentindo com certeza aquela alegria, né? Então, assim a gente termina a nossa aula de hoje. Não deixe de fazer as atividades propostas e até a próxima aula. Muito obrigado!